Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2025. Presidente, o senhor concede a palavra? Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Eu queria a atenção dos vereadores presentes aqui hoje. Do lado direito hoje do plenário, a gente está recebendo jovens talentos da comunidade de Serra Dourada, um projeto de protagonismo desses jovens, onde o professor Alexandre e a diretora Raquel o supervisionam e auxiliam. Jovens esses que estão proporcionando a visão de uma ótica sobre a população negra, empoderando e contando a história dos negros que passaram pela sociedade serrana e capixaba. Jovens que assumem a sua cor negra, que hoje estava falando com eles que durante o dia, nas minhas caminhadas como agente de saúde, quando a gente pergunta a uma pessoa de que cor que ela se declara, muitas pessoas, ainda vereador Jefinho, elas olham para a sua pele para poder nos dizer qual cor que ela se declara. Vereador Pequeno, muitas pessoas ainda têm vergonha de dizer que são negras, que são pretas. Eu tenho orgulho da minha chefe de gabinete ser uma mulher preta, de eu ter pessoas que contribuem com o meu mandato à altura, de forma brilhante, na construção de uma sociedade serrana melhor. E hoje, de forma brilhante, pude homenagear cada aluno aqui que está protagonizando uma nova história na escola em Serra Dourada 1 e em toda a sociedade. Muito obrigado por vocês terem aceitado a nossa homenagem. Parabéns ao professor Xandão e à nossa diretora Raquel. Muito obrigado, alunos. Cede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Boa tarde. Eu gostaria de pedir, presidente, um minuto de silêncio nessa tarde de hoje, em homenagem aos valorosos policiais e heróis do estado do Rio de Janeiro que perderam suas vidas ontem, lá naquela operação, mega operação contra o crime organizado. O Marcos Vinícius Cardoso, policial civil, o Rodrigo Veloso Cabral, policial civil, o Cleiton Serafim Gonçalves, do BOP, e o Weber Carvalho Fonseca, também do BOP. Eu tenho certeza que o policial ele não sai de casa para morrer, mas esses policiais, cumprindo a sua missão, cumprindo aquilo que foi dado, o seu juramento perante a sociedade, ganhando um salário que muitas das vezes não condiz com a realidade do estado do Rio de Janeiro que eles vivem, eles perderam suas vidas. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio, porque a polícia do Rio de Janeiro, e acho que a polícia de todo o Brasil, chora por falta desses policiais. Obrigado. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Jim. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que acompanham aqui essa sessão, sejam presencialmente, sejam de maneira online nas redes sociais. Senhor presidente, também, assim como meu nobre amigo, agente Dias, quero aqui
pedir um minuto de silêncio aos nobres guerreiros que tombaram em combate no dia de ontem no Rio de Janeiro. Deixo aqui a minha mais sincera homenagem aos policiais civis Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso, aos bopianos, né, Heber Carvalho, Cleide Serafim, em nome do meu amigo, pastor Sargento Jean, do BOP também. Deixo aqui minhas mais sinceras condolências e sei certamente que esses heróis que deixaram suas famílias, deixaram suas casas com remunerações baixíssimas, heróis abandonados pelo Estado, certamente farão falta não apenas para suas famílias, mas também farão falta para o Brasil, porque esses heróis anônimos, que certamente serão esquecidos por defensores de bandidos, certamente não receberão nota de pesar dos defensores do direito dos humanos. Eu quero deixar aqui minhas sinceras condolências e meus agradecimentos em nome da minha família, em nome dos meus filhos, em nome do Partido Liberal, na pessoa de Maguinha Malta, em nome do meu amigo deputado Gilvan da Federal, em nome do senador Magno Malta e certamente também em nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, que se tivesse livre, certamente estaria prestando homenagem às famílias desses policiais e certamente iria ao velório. Então deixo aqui as minhas mais sinceras homenagens a esses guerreiros, que eles possam descansar em paz. A morte desses guerreiros não foi apenas provocada por uma bala de fuzil, por uma bala de pistola, foi provocada pela omissão do Estado, que sempre abandonou as forças de segurança pública. Vivemos em um país onde o maior líder dessa nação, que é o ex-presidiário Lula, não ofereceu ajuda, sequer se colocou na condição de colaborar com o governo do Rio de Janeiro. Então, deixo aqui o meu voto de pesar, na certeza que um dia o Brasil será um país sério e que esses heróis, por ora abandonados, terão o seu lugar de valor. Então, o meu voto de pesar às famílias, minhas mais sinceras condolências aos amigos do BOP, lugar que eu estive recentemente e estarei palestrando ainda esse ano, aos bopianos, que Deus os abençoe, ao pastor Jean, força e honra, que Deus os guarde e conte sempre com esse vereador. Descanse em paz. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Rudinei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Eu pedi a palavra para poder parabenizar o vereador Stefano Andrade, que é um vereador que caminha dia a dia na sua comunidade e hoje prestou aqui uma linda homenagem aos alunos da Escola Elice Batista, assim como aos profissionais, a diretora Raquel e o professor Alexander. Que nós possamos, vereador, aproximar cada vez mais o parlamento das comunidades, em especial dos nossos alunos, que eles possam, a cada dia, se enxergarem ocupando aqui esse espaço. Então, parabenizo Vossa Excelência por iniciativa tão nobre e importante feita na data de hoje. Obrigado, presidente. Concede a palavra, não, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar a mesa. Presidente, hoje nós estamos recebendo a visita da Úrsula. A Úrsula é uma nobre guerreira da Grifo Limpo. Úrsula, que Deus te abençoe, seja bem-vinda a essa casa. Espero e torço que em breve você esteja ocupando uma dessas cadeiras. O seu sonho, que Deus possa realizá-los, tá bom? E conte sempre com esse vereador. Presidente, mas hoje eu quero aqui agradecer, tá, a equipe que tem dado o seu melhor em prol da nossa comunidade. Final de semana foi um final de semana árduo, mas ali a equipe da Ambiental Serra nos ajudou. Eu gostaria de estar soltando um vídeo de um trabalho que nós fizemos ali na comunidade onde me recebeu em 1988, ainda quando era chamado Bairro das Flores, hoje Fel Rosa, onde eu tenho muitos amigos, muitos parentes, e ali atendendo a demanda, nós nos empenhamos e o problema foi resolvido, assim como foi hoje na Grande Jacaraípe, um trabalho árduo. E aqui eu quero apenas tecer um comentário. Eu tenho recebido de alguns desses profissionais a falta de respeito de algumas pessoas por se achar, talvez, dono de bairro. E ali desrespeitando alguns colaboradores da Ambiental Serra, onde abre portas para muitos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e que, de forma desrespeitosa, algumas
ditas lideranças ainda existem em tratar essas pessoas. Então, aqui, eu quero desejar para esses jovens que não desanime, porque essas pessoas que tratam as pessoas com desonra, certamente eles vão colher isso que estão plantando. Solta o vídeo, por gentileza. Claro para a comunidade, isso aqui não é paliativo, isso aqui é a solução definitiva. A rede estava estourada e a equipe está empenhada para resolver o problema que se perdura há décadas. Claro, nada melhor do que o munícipe Santos, você que tem um comércio aqui em frente. Desde quando está essa situação aí, meu irmão? Tem mais de 15 anos que eu acompanho aqui, eu tenho 18 anos de barbearia e 18 anos que a gente sofre, há 15 anos a gente sofre com isso aqui, ó. Que eu lembro, tem mais de 15 anos. Isso aqui direto. Entope, vem, arruma e nada feito. O que tem que fazer é mudar toda essa rede aqui para acabar com esse problema. É isso aí. Foi isso que nós fizemos. No sábado nós tomamos o conhecimento por intermédio da pastora Rita. Estive aqui, entrei em contato com a empresa. A empresa veio no domingo, eu estive aqui no domingo e hoje está aí toda essa estrutura aí para cavar e resolver o problema de uma vez por todas. Meu irmão, você pode contar com o nosso mandato sempre, tá bom? Tá ótimo. Eu acredito que sim, vai dar tudo certo. Depois que agora você colocou as caras aqui, eu tenho certeza que vai melhorar essa situação. Porque é isso aí. Um e outro aqui fazendo vídeo e tal, mas a gente não vem resolvendo nada, entendeu? Isso tem mais de 15 anos a gente dessa forma aqui. Mas eu sei que agora eu tô crendo em você que você vai dar. Obrigado, meu irmão. Agora. Obrigado. Aqui costuma valorizar o melhor patrimônio da nação, que são as pessoas. Serra, conte com o mandato do CIA sempre. E aqui eu quero agradecer o Santos. Na verdade, o nosso empenho em prol da comunidade é só retribuindo aquilo que a comunidade sempre confiou, que é o nosso trabalho, que é o nosso mandato. Eu costumo dizer que continuaremos construindo pontes e não muros, porque no meio de tudo isso está o povo, que é o detentor do poder. Muito obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador, professor Renato Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, nobres vereadoras. Boa tarde a todos que nos acompanham em suas residências, através do YouTube. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na galeria, os servidores, né? Aproveitar para parabenizar a todos os servidores dessa casa pelo Dia do Servidor, parabenizar os servidores também da Prefeitura da Serra pelo Dia do Servidor, que Deus possa abençoá-los e que vocês continuem executando o serviço com tanta competência, e isso a gente reconhece porque esses servidores fazem essa Casa de Leis andar, acontecer. Então, parabéns a todos esses servidores. Nobre presidente, eu queria fazer um registro. No último domingo, aconteceu uma eleição comunitária no bairro Barcelona. Desde já eu quero aqui agradecer aos nobres colegas, vereadores dessa Casa de Leis, que tanto nos ajudaram em nossa comunidade. Agradecer esses nobres vereadores que pediram apoio. Vou falar diretamente ao meu nobre vereador, amigo, Paulinho do Churrasquinho, parou para gravar um vídeo, pedir apoio da nossa comunidade. Meu amigo Henrique Lima, que esteve na minha comunidade no sábado andando, e no domingo também esteve conosco. Ao nobre vereador Jorge Guanabara, que também gravou um vídeo pedindo apoio. E aqueles amigos também que não se envolveram, porque têm respeito por mim, respeito pelo nosso mandato, e assim quiseram ficar neutros. E aqueles que apoiaram os outros candidatos, também, muito obrigado. Isso mostra que na nossa comunidade, quem realmente tem força são aqueles que moram ali. E eu quero parabenizar ao nosso presidente, ao presidente da comunidade de Barcelona, eleito por aquela comunidade, Carlinhos Pé Sujo, meu presidente que está aqui atrás. Carlinhos, parabéns por mais essa vitória. Foram 790 votos no nosso bairro. E para você ter ideia, presidente, se juntar a chapa que ficou em segundo lugar com a chapa que ficou em terceiro, não dá a votação que nós tivemos nas urnas. Falo nós, porque andei com o Carlinho naquela comunidade, junto também com o deputado Xambim, que é um dos apoiadores dessa chapa, e conversamos dizendo a verdade para os moradores do bairro Barcelona, que estavam cansados de mentiras, cansados de falsas promessas, cansados de ser enrolados por aqueles que estavam lá, aqueles que deixaram, aliás, deveriam ter deixado a associação,
mas isso me lembra até uma eleição que aconteceu recentemente no nosso país, do qual sempre pedia-se mais 72 horas, mais 48 horas, porque não querem largar a Associação de Moradores de Barcelona, é isso que está acontecendo. Não querem, inclusive, entregar a chave da Associação de Moradores, mesmo nas urnas sendo derrotados. Mais um minuto, presidente. Eu quero, além de agradecer e parabenizar ao nosso presidente Carlinho Pé Sujo, dizer para aqueles que não moram em Barcelona, que estiveram lá, tentaram fazer movimento, ligaram para algumas pessoas, usaram o nome de quem não deveria usar. Vou falar só uma coisa para vocês. Respeitem a nossa comunidade. Respeitem quem tem história no bairro Barcelona. Vocês não sabem nem onde fica a Lagoa Jacunem. Vocês não conhecem o bairro Barcelona e tentaram fazer uma intervenção naquele bairro. Isso, as urnas mostraram para vocês que as comunidades não funcionam dessa forma. Não com ameaça, não impondo para servidor votar em A e B. Não é assim que funciona, não. As comunidades abriram os olhos. Elas acreditam naqueles que trabalham, não naqueles que aparecem com ideias mirabolantes, com imposições. Isso não funciona em comunidade, não. Então, voltem daqui a 3 anos, quem sabe, daqui a 3 anos vocês tenham o sucesso que nós temos através de muito trabalho que a gente tem realizado naquela comunidade. Parabéns, Carlinho, parabéns a toda a chapa 33, e vamos juntos, vamos fazer muita coisa pela comunidade, conte com o mandato desse vereador. Muito obrigado. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Tá. Boa tarde a todos os colegas, vereadores. Também quero saudar o nosso presidente, doutor William Miranda, e toda a mesa diretora, todos que nos acompanham pela galeria e também pela TV Câmara. Eu também, não diferente do meu amigo, o nobre vereador professor Renato, hoje eu quero agradecer também aos moradores de José de Anchieta 2, que deram voto de confiança no último dia 26, no domingo, na chapa 1. E aqui eu quero parabenizar o meu amigo e irmão Jean Bita e também o vice-presidente Marcos Ribeiro, que foi eleito com 527 votos na comunidade. Pode passar o vídeo, por gentileza. Passa o vídeo, por gentileza, aí. Voto chapa 1 na chapa 1, eu vou votar. Eu voto chapa 1 na chapa 1, eu vou votar. Eu voto chapa 1 na chapa 1, eu vou votar. Eu voto. Fala, meus amigos, dia de muita festa aqui em José de Anchieta 2. Ao meu lado aqui o Jean e o Marcos foram eleitos com 527 votos, uma aprovação total aqui na comunidade de José de Anchieta 2. Nós queremos agradecer a todos os moradores pela confiança e pela credibilidade, e juntos vamos fazer um José de Anchieta 2 cada vez melhor, hein, Jean? É isso aí, Rafael. Também estamos aqui, quero agradecer o seu apoio. Tamo junto. Essa comunidade também precisa de você e daquela Câmara. E assim a gente vai construir uma nova história nesse lugar. Essa comunidade de José de Anchieta 2 merece um respeito. O respeito chegou. Obrigado a todos os moradores que tiraram seu tempo para votar hoje. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Fala, Marcão. Obrigado, Rafael, pelo seu apoio. Quero agradecer a comunidade. Confiar na chapa 1 aqui, ó. É isso aí. Nós temos o apoio do nosso vereador Rafael Estrela do Mar. Vamos juntos avançar junto todo mundo aqui. É isso aí, pessoal. Ó, muito obrigado. José de Anchieta 2 está em festa e agora nós vamos trabalhar muito por uma comunidade melhor. Deus abençoe. Um abraço. É isso, pessoal. Então, reconhecimento de muito trabalho. José de Anchieta 2 precisa avançar ainda muito, né? Nós estamos aqui há 10 meses de mandato e daqui a pouco nós vamos passar mais um vídeo de mais um serviço que estamos desenvolvendo em José de Anchieta 2 e toda a Grande Anchieta. Muito obrigado a todos os moradores e que Deus abençoe a nova gestão agora com o Jean Bita e também o Marcos. Um abraço. Obrigado. Concede a palavra ao presidente. Com a palavra, vereador Jefinho de Balneário. Presidente, boa tarde a todos e a todas, todo o nosso público aqui da galeria presente e também os internautas que nos assistem aí também através das redes sociais. Presidente, o deputado federal Gilson Daniel, ele vai fazer o lançamento do livro Captação de Recursos Públicos e Gestão em Compliance. Vai ser dia 30 de outubro,
às 15 horas, no Palácio Anchieta. Segundo, esse livro vai ser para auxiliar vereadores, auxiliar lideranças, para captar recursos para a sua comunidade, para o seu município. É muito importante a presença de todos nós e de todos os vereadores presentes. Outra coisa que eu queria falar, presidente, é em relação à comunidade de Balneário de Carapebus. Mesmo nesse final de semana, mediante, como todo mundo sabe aí, o que a comunidade estava passando, né, a gente via o cenário muito ruim em relação à segurança pública, mas, mesmo assim, quiseram manter a eleição, foi mantido, e nós fomos para as ruas pedir voto. Tinha alguns momentos que não tinha nem como pedir, porque estavam todos com medo, ruas abandonadas, ruas fechadas, casas fechadas, porque o morador ficava dentro de casa com medo, até de botar a cara para fora para atender alguém. Então, assim, mediante o cenário todo, quiseram manter, quiseram fazer armação para derrubar o vereador, para derrubar a liderança do vereador. Muitas acusações com o meu nome, como sempre faz, né? Muitas acusações, mas, como eu sempre digo, todo aquele que acusa, ele tem que provar e depois tem que manter as provas para que ele não seja aí que nós vamos resolver com ele pessoalmente, com cada um que fez aí a sua acusação, por defamação e calúnia. Outra coisa, a comunidade, mesmo nesse cenário todos, fomos às urnas, fomos eleitos, parabéns, meu irmão. Eu sei, conheço ele, sei que ele é um rapaz trabalhador, batalhador, né? Não tenha medo que pode ser o meu sucessor, já estou falando logo, porque eu sei da capacidade dele, eu sei o quanto ele ama as pessoas, o quanto Deus atua na vida dele. O que as pessoas esquecem, que antes de ser candidato, antes de botar o nome, antes de querer fazer alguma coisa, pergunta se Deus te aprova. Pergunta se Deus está no controle da sua vida. Isso é o conselho do vereador que está no segundo mandato. Pergunta se Deus está te aprovando, se o que você faz com a armaçãozinha por debaixo dos panos, safadeza com os outros, se realmente você é digno de receber uma aprovação de Deus. Porque agora, se subir ali e falar mentira, agora eu vou subir e vou falar que a pessoa está mentindo. Porque não vou mais, a partir de agora, não vou aceitar mais pessoas usar o nome de Deus, falar o nome de Deus, não é com o senhor não, tá, pastorinho? Estou falando com o senhor não. Usar o nome de Deus, ler versículo bíblico e tá falando e defamando e articulando nas costas das pessoas. Esse vereador não vai aceitar mais. Nós vamos desmascarar ao vivo. Não vou aceitar mais isso dentro desta casa. Vereador usar a palavra de Deus, está manipulado com pessoas que não deveriam estar. E usar a palavra de Deus, não vou permitir mais nesta casa. Então eu digo, não venha mentir, não venha usar a palavra, ver versículo, porque a Bíblia, dependendo se você não usa ela e não vive, é apenas um papel, mais uma palavra que você está lendo comum, se você não vive. Então fica atento que esse vereador está atento. Acabou isso. Mas quero parabenizar toda a comunidade de Balneário. Fomos eleitos, vamos para a luta, vamos trabalhar, vamos seguir firme, porque sabemos que o projeto para Balneário é muito grande e Balneário está de parabéns. A mesma forma é a comunidade de Oceania. Tivemos 2 eleições neste domingo. Oceania, que é o presidente Alvinho, foi eleito unânime lá, né? Não teve nem concorrência, né? Porque Alvinho é um cara que luta muito também e foi eleito e vai estar junto conosco, junto com o prefeito, junto com nossos deputados, para fazer o melhor pela cidade da Serra. Só tem que agradecer a todos, para que a gente continue avançando, trabalhando. Mas eu digo, antes de você querer ser alguma coisa, pega a aprovação de Deus. Essa é a primeira que você tem que ser aprovado, para depois ter a aprovação do povo e de assim por diante. Porque Deus está de olho em cada um e Ele conhece o coração de cada um. Presidente, concede a palavra. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Quero cumprimentar o nobre presidente William Miranda, cumprimentar a todos os edis dessa casa, cumprimentar a galeria hoje com o coração cheio de alegria que se faz presente na galeria dessa casa, Kézia Alice dos Prazeres, uma grande entusiasta do movimento popular da Serra. Saulo, um amigo que também está na galeria,
e uma jovem que foi candidata pelo PV, Stefano, me perdoa, mas que lutou muito pelas ruas, Úrsula Grifo. Preciso pedir um minuto de silêncio, nobre presidente, para Nilson Serafim dos Santos, um serrano de coração que veio a falecer ontem e hoje foi enterrado no Jardim da Paz. Quero deixar o meu carinho para o nobre deputado Alexandre Chambim, que sofreu um acidente doméstico hoje pela manhã, mas já se encontra operado no hospital e provavelmente terá alta amanhã, e dizer a Chambim e sua família que nós precisamos dele nas ruas. Os capixabas precisam desse deputado que vem empenhando um belo trabalho na cidade da Serra e um trabalho excelente no Estado do Espírito Santo. Estive, nobre vereador Paulinho do Churrasquinho, na comunidade Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, conversando com as pessoas que utilizam o campo do Guarani. Fiz uma intervenção com a secretária Isabela e com o Enivaldo e me garantiram que nós teremos ainda esse ano, tardar em janeiro, ordem de serviço naquela comunidade. Preciso falar do sábado e domingo, onde mesmo debaixo de chuva, fiz questão de caminhar em Barcelona e no domingo compareci a partir das 7h30 da manhã, de uma forma aguerrida, junto com o meu companheiro Renato Ribeiro, porque percebi que era importante para aquela comunidade, importante para os meus colegas de Podemos e para todos que estavam envolvidos naquela eleição. E teve um sentimento diferente, porque percebi que Barcelona estava com saudade de Carlinho Pé Sujo, que ganha uma eleição com 790 votos, dando um baile na oposição, que foi para a rua, tentou, fez um belo trabalho, mas a urna, sim, junto com o Alessandro DJ e toda aquela equipe, junto com o deputado Chambim, mostrou que Barcelona tem direção, sim, e voltou para as mãos certas, e agora, com todo esse suporte, vai avançar para um lugar que Barcelona merece, está sempre, é um bairro de destaque. Mas, se Henrique vir ao microfone e não falar de Feu Rosa, é até estranho, né, presidente? Quero dizer que ao nobre vereador, que tenho muito respeito, Antônio Carlos Ceá. Realmente, ele esteve na comunidade no sábado, no domingo, chuva e tudo mais, mas aquele problema não foi resolvido, não será resolvido, porque é um problema de mais de 15 anos, como o comerciante disse, que recebe, nobre vereador William Miranda, muito dejeto de todos os lados, porque é uma interseção. Então, ali nós temos problema com óleo, que desce de churrasquinho, que desce de restaurante, de padaria, tudo recebe ali. Então, assim, para além disso, areia, recebe muita coisa. Mas existe um compromisso feito de janeiro de realmente implantar um PV com uma técnica diferente para resolver o problema. E tenho certeza que nós precisamos confiar nos engenheiros para resolver o problema. Mas eu sempre estou aberto, como outros vereadores vão ao meu bairro, para resolver outros problemas. Até porque Feu Rosa tem 30 mil pessoas, pastor Dinho. 30 mil pessoas. Se fosse um município dos 78, nós seríamos o 40º município. Isso quer dizer que Feu Rosa é praticamente um município. Eu já até disse ao Everson que tenho vontade de emancipar para virar prefeito. Mas enquanto não tem essa condição, Paulinho, eu aceito a ajuda dos 22 vereadores dessa casa com muito prazer. E quando for a Feu Rosa, como outros já foram, pode me ligar, que o café é garantido. Muito obrigado. Fique com Deus. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos, nobres vereadores, nossa mesa diretora, nossos amigos que nos assistem. Eu inicio parabenizando a chapa vencedora em Novo Porto Canoa no último domingo. A chapa 2, liderada pelo nosso líder, Lenildo Brutos, juntamente com o Fabinho da Farmácia. Eu agradeço aqui o apoio do nosso vereador Stefano Andrade,
que o dia todo nos ajudou ali naquela eleição. Parabenizo ali a localidade que saiu para participar do pleito eleitoral, foram mais de 1.000 votantes. Parabéns. Agradeço também ao nosso prefeito Everson Meirelles, secretário Nivaldo Dias, que já entrou com melhorias na comunidade, recolhimento de entulho, limpeza, capina. É um novo momento para a comunidade no Porto Canoa, eu agradeço e vamos trabalhar firmemente para a comunidade continuar evoluindo, avançando, indo para frente. Eu aproveito para parabenizar a Chapa 1, que não venceu, mas foram aguerridos, foram valentes. A diferença foi pequena. Gabiru, Souza, Paulinho, recebam as minhas considerações. Parabéns pela disputa. Na última semana, eu tive o privilégio de, nessa Casa Legislativa, direcionar aqui uma solenidade em homenagem aos meus amigos vigilantes patrimoniais, uma categoria muito importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E eu me coloquei aqui à disposição. Tivemos a honra de receber aqui Serginho Vidigal nessa cerimônia. E hoje, que deveria ser um momento de festa, eu vim aqui para desmistificar, para derrubar uma fake news em relação aos vigilantes patrimoniais. Na ânsia de denegrir a imagem do prefeito, vazou nos grupos de WhatsApp, eu recebi várias vezes essa mensagem, dizendo que, pelo fim de um contrato com uma empresa, as escolas ficariam sem vigilantes. Uma mensagem irresponsável de pessoas que não estão preocupadas com a verdade. Deixei meu gabinete à disposição. Eles poderiam, sim, se informar com a prefeitura, se informar com outros parlamentares, mas não. Saíram atacando, saíram disseminando fake news, dizendo que as escolas, a partir de então, não vão ter segurança. Eu digo para você, amigo vigilante, que está com receio de perder o seu emprego, isso é uma mentira. Tive hoje uma reunião com o nosso prefeito, com a secretária de Educação, Maiara, que nos confirmou que houve uma renovação de contrato, o contrato expirou com a empresa. Isso é normal, isso acontece, mas os postos continuarão sendo mantidos, os vigilantes não serão demitidos. Para finalizar, os olhos do Brasil estão voltados para o Rio de Janeiro, que era ali uma tragédia, só um minuto, presidente, que era ali uma tragédia anunciada. Acharam que comemorar, que quando Lula ganhou a eleição e nos presídios foram comemorados, acharam que isso ia ficar por isso mesmo. Acharam que tirar de trás das grades um condenado para ser presidente não ia dar nada. Acharam que colocar na presidência alguém que diz que roubar um celular para tomar uma cerveja, acharam que não ia dar nada. Acharam que não ia dar nada ter um presidente que fala que o traficante é vítima, do usuário. Eu sinto vergonha de ter como presidente alguém que é complacente dessa forma com a criminalidade. Alguém que se recusou a instituir o crime organizado como atividade terrorista. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é uma tragédia anunciada. E temos que usar isso como exemplo e se atentar para que isso não se alastre Brasil afora e não chegue no nosso Estado. Eu quero aqui, de uma forma muito respeitosa, me solidarizar com as 4 vítimas de verdade, os 4 trabalhadores, os 4 policiais que perderam a vida, que cumpriram o seu juramento de defender a sociedade com risco da própria vida e assim perderam a vida defendendo essa sociedade. Recebam a minha continência de respeito a todos os familiares e amigos. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde a todos, aos vereadores, a quem acompanha da galeria, aqueles também que acompanham pelos canais oficiais. Quero iniciar minha fala parabenizando o servidor público, não só do município, mas do Estado e do país, pelo seu dia comemorado ontem, e que nos enche de orgulho, porque presta um serviço importante para a sociedade. Quero informar que amanhã haverá um evento de adoção em Porto Canoa, a partir das 17 horas até as 20 horas, na pracinha do bairro. E é muito importante o evento de adoção do programa Arca, onde você pode adotar um cachorro que foi resgatado pelo município da Serra. Hoje o município tem mais de 300 animais disponíveis para adoção, e com isso abre espaço para o município realizar novos atendimentos e utilizar o dinheiro que está sendo utilizado para manter esses animais no rancho para salvar outros que precisam de socorro. Então, amanhã, todos os vereadores convidados, também quem puder divulgar nas suas redes sociais.
Quero parabenizar o Fagner pela Festa das Crianças de Belvedere no último sábado. Eu não estive, infelizmente, embora a gente tenha auxiliado com essa festa, porque a Alan tinha feito uma cirurgia e eu estava acompanhando no hospital. Mas a festa foi um sucesso, quase 1000 crianças estiveram no local e as imagens estão lindas. Depois, se vocês quiserem conferir, está lá no vídeo no meu Instagram. Parabenizar o Fagner e a toda a comunidade de Belvedere. Quero falar sobre a questão dos vigilantes. O Alan, quando nós começamos a namorar, para quem não acompanha a minha história há muitos anos, ele era vigilante. Então, eu tenho muitos amigos que são amigos dele até hoje. E fui questionada, ainda ele estando no hospital, a gente estava no final de semana em cirurgia, mas demandada com relação a isso, acionei imediatamente no domingo o prefeito Everson. E o que está acontecendo, para quem conhece de direito, para quem não conhece também é importante conhecer quando exerce um cargo público, é que todo contrato firmado ele tem um prazo máximo. Não pode ser um serviço contínuo permanecer num contrato por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Então, esse contrato, hoje, da educação, chegou no seu 6º ano. Não pode mais prorrogar. É ilegal mais uma prorrogação do contrato. Por esse motivo, os vigilantes estão assinando o seu aviso prévio e serão recontratados no novo contrato que está sendo firmado, que é o contrato que hoje a Serra já licitou com a CGPlan. Entretanto, como disse muito bem o Cabo Rodrigues, existe um grupo de pessoas que dissemina informações que só causam pânico na população, de forma desrespeitosa com esses honrosos homens e mulheres que prestam um serviço na cidade da Serra. E, dentre eles, vários amigos do Alan, que também se tornaram meus amigos nesses últimos anos. Então, eu quero dizer para você, vigilante, que o contrato está sendo encerrado porque a empresa que você está contratado encerrou o seu prazo máximo de prestação de serviço nesse contrato onde você está. E você será transferido para o novo contrato. Não vai ter diminuição de postos, não vai ter diminuição de escala, não vai ter diminuição de local, de ponto de trabalho. E é importante também informar que quem dissemina informação falsa, dissemina fake news, e que isso é crime. E as pessoas precisam ter responsabilidade com aquilo que elas fazem e falam. Então, está aqui a informação prestada. Eu estou inscrita da tribuna, presidente. Se mais assuntos, eu falo da tribuna. Passa ao secretário para a deliberação da ata. Vamos lá. Corrigindo. Um minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio concedido aos vereadores Agente Dias e Henrique Lima. Passa ao secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, em deliberação as atas das sessões ordinárias dos dias 13 e 15 de outubro de 2025, já disponibilizadas no sítio eletrônico dessa Casa de Leis. Em discussão, em votação as atas.
Senhor presidente, 8 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Atas aprovadas. Passa ao secretário para a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Voto de pesar número 107/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Voto de pesar para a senhora Maria Vieira da Silva, falecida no último dia 21 de outubro de 2025, aos 70 anos. Voto de pesar número 108/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para Adriana Floriano Borges, falecido no dia 23 de outubro de 2025. Voto de pesar número 109/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para Maria Querubina Crispim, falecido no dia 27 de outubro de 2025. Voto de pesar número 110, de autoria do vereador Henrique Lima. Voto de pesar para Elias Araújo, era morador do bairro Ferrosa, falecido no dia 27 de outubro de 2025. Voto de pesar número 111/2025, de autoria do vereador Pastor Dinho. Requer voto de pesar pelo falecimento dos policiais civis e militares vitimados por narcoterroristas durante a operação realizada contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025. Voto de pesar número 112/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para Tatiane Ribeiro de Souza Pinho, era moradora do bairro Ferrosa, falecido no dia 23 de outubro de 2025. Voto de congratulação número 117/2025, de autoria do vereador Jefinho do Balneário. Voto de congratulação à Chapa 1, eleita nas eleições comunitárias de Cidade Continental no setor Oceania, realizada em 26 de outubro de 2025. Voto de congratulação número 118/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de congratulação em homenagem ao Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, celebrado em 13 de outubro. Voto de congratulação número 119/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Votos de congratulações aos responsáveis pelo empreendedor urbano. Requerimento regime de urgência especial número 21/2025, de autoria da mesa diretora. Por meio desta, requeremos, na forma do artigo 166 do Regimento Interno, a aprovação do regime de urgência especial para o projeto de lei número 938/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo de execução do projeto Águas Seguras e altera a Lei Municipal 5.667, de 14 de dezembro de 2022. Você que pede aí. Requerimento de regime de urgência especial número 21/2025, em discussão. Discussão. Discussão, vereadora Rafaela Moraes. Quero pedir aos colegas que se atentem para esse processo, porque esse regime de urgência, que logo depois vai ser votado o projeto, é o que vai garantir a gratificação mensal dos salva-vidas. Então, nós estamos votando aqui hoje o regime de urgência e logo em seguida o projeto para a gratificação dos salva-vidas da cidade da Serra. Em votação.
Senhor presidente, 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Requerimento aprovado. Projeto de lei número 286/2025, de autoria dos vereadores Pastor Dinho Souza e Agente Dias. Altera a Lei 6.095, de 7 de novembro de 2024, Código de Posturas do município da Serra, acrescentando os dispositivos que versam sobre o consumo de substâncias ilícitas em espaços públicos e da outras providências. Projeto de lei número 932/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, institui o orçamento da criança e do adolescente no âmbito do Poder Executivo, estabelece a metodologia de apuração da composição dos recursos e da outras providências. Projeto indicativo número 160/2025, de autoria do vereador professor Rudinei, dispõe sobre a obrigatoriedade de climatização e conforto térmico em estabelecimento público de saúde no município da Serra. Projeto indicativo número 168/2025, de autoria do vereador George Guanabara, institui diretrizes para a criação do programa Yoga nas praças, no município da Serra e da outras providências. Requerimento de tribuna livre, número 11/2025, de autoria da vereadora André Duarte. A vereadora que subscreve essas prerrogativas garantidas no regimento interno desta augusta Casa de Leis, em seu artigo 199, solicita o uso da tribuna livre para o pronunciamento do grupo GA-ONI. Requerimento de tribuna livre número 12/2025, de autoria do vereador Stefano Andrade. Solicito tribuna livre com assunto Família Acolhedora, conforme a agenda disponível no plenário. Indicações de número 5.117 a 5.198, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente, passo ao secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei número 938/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Prorroga o prazo de execução do projeto Águas Seguras e altera a Lei Municipal de 5.667, de 14 de dezembro de 2022. Projeto de lei 938 de 2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Eu quero cumprimentar e agradecer a gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal. Eu quero cumprimentar e agradecer a gestão do nosso prefeito Eberson Meirelles. Desculpa, prefeito, mas é o momento de agradecer, e os guardas-vidas também agradecem por Vossa Excelência reiterar esse projeto, um projeto que incentiva o trabalho dos guarda-vidas, pessoas essas importantíssimas para nossas praias, para os nossos lagos, para os nossos rios, por trazer segurança. Segurança essa que estimula que o turista venha para a Serra, onde ele sabe que ele vai estar bem cuidado, bem guardado, bem protegido. Projeto importantíssimo.
E o Legislativo, e o Executivo está de parabéns por continuar implementando medidas importantes para garantir não só a nossa segurança, mas o nosso turismo. Parabéns. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Presidente, como é uma prorrogação, eu entendo sua confusão aí no início da fala, porque, de fato, era uma lei municipal de 2022. Então, ela está sendo prorrogada, vem da gestão anterior, por isso, talvez, Vossa Excelência tenha se equivocado aí logo no início da fala, mas o mérito hoje do nosso prefeito Everson, que está prorrogando esse prazo, e a melhor forma de reconhecer o servidor é valorização salarial. Porque quem está lá na ponta, prestando um serviço à sociedade, sabe a diferença que faz essa gratificação no final do mês. Isso não isso é muito mais do que merecimento, isso é reconhecimento da importância dos profissionais salva-vidas. Eu me lembro, salvo engano, no final de 2021, quando a gente começou a falar sobre essa situação das praias, Caldeira estava aqui, Rudinei, e Vossa Excelência e Paulinho, Jefinho também, que está ali, talvez não está prestando muita atenção, né, Jefinho, mas também estava aqui na época que a gente estava falando do salva-vidas, tinha morrido uma criança em Nova Almeida. Vocês lembram disso? Caiu da ponte, pulando da ponte, brincando, uma criança morreu afogada. E foi em razão dessa situação que se discutiu esse projeto que foi implementado na gestão. Foi esse um dos motivos, claro que tiveram vários, e Vossas Excelências, talvez os vereadores que estão aqui reeleitos possam até se lembrar, mas eu me lembro muito desse caso, porque na época eu me lembro que fiz uma fala de cobrança, que tinha que ter salva-vidas, que tinha que ter mais pós, que tinha que ter uma melhoria de condição de trabalho. E aí eu fico muito feliz em ver que foi feito um projeto e que esse projeto agora está sendo renovado. E eu quero parabenizar o Everson e a gestão por isso e pedir aos moradores da Serra para terem mais cuidado no verão. E você que tem filho, tenha cuidado com seu filho no verão. É muito triste quando a gente vê uma criança morrendo afogada. Isso já aconteceu em nossa cidade e eu não desejo isso para nenhum de vocês. Vocês que são pais e mães sabem do que eu estou falando. Então, muita atenção. Não é porque tem salva-vidas na praia que eu vou fechar os olhos e deixar meu filho brincar aleatoriamente. Fiquem de olho, não confiem. Os locais dentro da água que você não vê, você não sabe o que tem ali embaixo. Então, fiquem atentos para que a gente passe por um verão tranquilo, que os salva-vidas recebam a gratificação deles, mas que eles não tenham intercorrências para atender aqui na nossa cidade. Esse é o nosso desejo e parabéns, prefeito. Justificativa de voto, não, presidente. Justificativa, vereador Jefinho de Balneário. Quero parabenizar aos vereadores, ao prefeito, né? Quero também dizer que é muito importante a gente continuar investindo, né, em segurança. O verão está chegando, né? O verão está chegando aí. A gente precisa investir ainda mais. Sabemos que esses guarda-vidas precisa de mais apoio. A gente precisa melhorar a situação onde eles ficam, né? A gente sempre precisa dar uma melhorada, porque todo começo de ano eles não têm aquela estrutura, aquelas cabanas que eles ficam, para poder ficar ali com a visão melhor para os banhistas. Então, é muito importante que a gente se organize agora, junto com o nosso prefeito, com a delegada Gracimere, né, para que a gente possa, nesse momento, dar um apoio e poder dar uma reformada nesses lugares aonde eles vão ficar em todo o verão. É muito importante que a gente faça isso. Não tenha dúvida, para a segurança da população. Então, assim, o verão está chegando, a atenção tem que ser redobrada, os investimentos também têm que ser redobrados. Né? Não adianta a gente apenas ajustar ali a questão de salário, um ajuste, uma comissão, ou qualquer coisa assim, mas a gente não dê condições de trabalho para eles. É muito importante que a gente faça isso. Vamos dar o apoio, vamos dar condições de trabalho, para que seja um verão bacana, bonito, que o turista e os moradores da cidade da Serra tenham segurança, os banhistas da nossa cidade. Parabéns, presidente. Justificativa de voto. Justificativa, vereador Paulinho do Churrasquinho. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito, o Everson Meirelles,
por esse reconhecimento, essa valorização a esses profissionais importantíssimos para a nossa cidade, para a garantia da segurança dos nossos banhistas no município da Serra. Eu que, há 2 anos atrás, tive a tristeza de perder um sobrinho ali em Jacaraípe, afogado. Estava vindo de uma viagem onde fui sepultar um cunhado e tive que voltar às pressas, porque tive a tristeza de perder o pequeno Caio, de apenas 12 anos, o único filho do meu irmão. E aí a gente vê a importância desses profissionais para garantir a segurança dos nossos banhistas e da nossa população e dos turistas, né, que vêm visitar as nossas praias, nossas orlas, e que Deus continue abençoando a esses profissionais e ao nosso prefeito por esse reconhecimento e valorização. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de Justificativa de voto, presidente. Justificativa, vereador Antônio Carlos Ceiá. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o prefeito Everson Meirelles. Paulinho, aquele fato, eu estava ali na orla, foi realmente um fato muito triste, e a gente torce para que situações como essa não volte a se repetir, não apenas na Serra, mas em nosso estado. E aqui dizer para essa categoria que podem contar sempre com esse vereador. Nós estamos dialogando com o Executivo em relação à base, às condições de trabalho dessa categoria, e eu tenho certeza que o comprometimento do nosso prefeito Everson Meirelles é de entregar o melhor. Nos últimos 20 anos, eu venho aí ajudando os guarda-vidas da nossa querida Serra. Os mais antigos ali conhecem o nosso trabalho, o nosso empenho. E uma das reclamações realmente que eles nos fazem, sempre fizeram, é em relação às condições de trabalho. Então, nós vamos trabalhar empenhado para dar a esses homens e mulheres dignidade da pessoa humana, tranquilidade no seu local de trabalho, porque, infelizmente, em Jacaraípe, as bases que nós temos ao chegar de manhã cedo para o local de trabalho, encontros ali pinos de cocaína, tudo de ruim que possa se imaginar se encontra naquelas bases. Então, nós vamos trabalhar para que eles tenham uma base fechada, segura e os seus equipamentos preservados. Muito obrigado, prefeito. E pode contar com o mandato desse vereador para que projetos como esse, em prol da categoria dos munícipes e dessa cidade, esse vereador sempre estará contigo. Um abraço e que Deus nos abençoe. Justificativa, vereador professor Renato Ribeiro. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer em nome da bancada do PDT, quero agradecer aos nobres vereadores pela votação, por votarmos sim no projeto encaminhado pela gestão, pelo Executivo. É uma forma de valorização dos guarda-vidas dessa cidade. Há pouco, na última semana, eu vinha conversando com um deles, que mora no meu bairro, mora em Barcelona, inclusive mandar um abraço para o Flávio Siqueira, Flávio Minotauro, muito conhecido, guarda-vidas antigo da nossa cidade, e ele vinha conversando comigo justamente por isso, para que nós pudéssemos lutar por mais condições de trabalho aos guarda-vidas. Então, quero parabenizar a nossa gestão também. É uma forma de valorização e é uma forma de avançarmos ainda mais. Essa Casa de Leis precisa discutir uma valorização contínua dos guardas-vidas dessa cidade, não lembrarmos deles só quando chegam próximo ao verão, quando a gente aproxima do verão. Precisamos dessa valorização durante todo o ano, desses profissionais durante todo o ano, até porque queremos uma cidade que receba turistas. Precisamos, para esses turistas, dar condições para que esses turistas venham para a nossa cidade. Então, valorizar os nossos guarda-vidas também é valorizar o turismo da cidade da Serra. Então, parabéns à nossa gestão, parabéns ao Executivo e agradeço mais uma vez aos nobres vereadores em nome do PDT. Obrigado. Justificativo de voto, presidente. Justificativa, vereador Henrique Lima. Nobre presidente, é um fato que a gestão vem se organizando para o próximo verão com esse projeto.
Então, reafirmo o meu compromisso com todos os servidores da Prefeitura e agora com os guarda-vidas, Renato Ribeiro, que já estamos pavimentando um verão nessa cidade que vai ser ímpar. E aproveitando logo para anunciar a limpeza de Jacaraípe, que o nobre secretário Enivaldo Dias já prometeu para a próxima semana. Muito obrigado. Quero cumprimentar os integrantes do Conselho de Economia Solidária pela presença nessa sessão. Sejam muito bem-vindos, estamos sempre à disposição, viu? Projeto de lei número 93/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro, dispõe acerca da implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica e da outras providências. Projeto de lei 93/2025, em discussão. Em discussão. Discussão, vereador professor Renato Ribeiro. Não, presidente, faz-se necessário nós estamos numa cidade que investe muito em infraestrutura, são diversas obras acontecendo em nossa cidade. Eu sempre falo que várias dessas obras, a grande maioria, são inclusive com recursos da própria Prefeitura da Serra, que parabenizo inclusive ao prefeito por essa responsabilidade, parabenizo também ao nosso ex-prefeito Sérgio Vidigal, por tantas obras que aconteceram e estão acontecendo ainda em nossa cidade, com recursos próprios da Prefeitura, e esse projeto vem para dar mais transparência a todas as obras que acontecem em nossa cidade. São as vias, né, as obras de mobilidade urbana, nós temos várias praças também sendo reformadas. Então, essa ideia do QR Code nas placas dessas obras públicas visa justamente garantir a todo cidadão de nossa cidade, para que ele possa ter acesso às informações importantes, como o valor da obra, nome do responsável, nome da empresa responsável pela execução do serviço, projeto arquitetônico, a data de previsão de conclusão dessa obra, porque muitos de nós, eu tenho certeza que passam por isso, quando temos uma obra acontecendo em nossas comunidades, somos questionados pelos moradores. Somos questionados do prazo de execução, o valor de execução dessa obra. Então, se o morador tiver a possibilidade de, através do QR Code, através da tecnologia, ele possa ter acesso às informações dessa obra, garante ao município muito mais transparência para que esses moradores tenham todas as informações em suas mãos. É um ponto positivo para a gestão e também um ponto positivo a todo morador que busca as informações das obras que acontecem em nossa cidade. E, por isso, eu peço aos meus colegas, aos novos vereadores, que votem sim num projeto tão importante para que ainda tenhamos mais transparência do que já temos em nossa cidade. Muito obrigado. Em votação. Senhor presidente, 13 votos sim, nenhum voto contrário e uma abstenção. Projeto de lei aprovado. Emenda número 39/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Suprime o artigo 2º do projeto indicativo número 64/2025.
Emenda número 39/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 13 votos sim, nenhum voto contrário e uma abstenção. Emenda aprovada. Projeto indicativo número 64/2025, de autoria do vereador Paulinho Churrasquinho, altera a lei número 5.391, de 1º de fevereiro de 2022, que institui o programa Serra Atleta, a fim de incluir o benefício financeiro aos técnicos, treinadores e atletas beneficiados pelo programa. Projeto indicativo 64/2025, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Paulinho do Churrasquinho. Senhor presidente, o projeto indicativo número 64/2025 tem como finalidade a criação do programa Bolsa Treinador, cujo objetivo é garantir aos técnicos uma gratificação de valor equivalente ao benefício concedido aos esportistas. Dessa forma, o técnico do atleta será beneficiado pelo programa Serra Atleta. Fará jus a referida gratificação, enquanto perdurar o vínculo entre ambos, comprovado pela entidade esportiva competente. Sem esse profissional, não há como desenvolver o potencial dos jovens atletas, nem formar campeões. Mesmo que exista uma infraestrutura física de excelência, de fato, no ambiente de prática esportiva de crianças e jovens, os treinadores exercem influência decisiva sobre a natureza e a qualidade das experiências desportivas. O apoio financeiro aos treinadores são tão essenciais quanto o apoio recebido pelos atletas. Portanto, peço aos nobres colegas o voto favorável. Discussão, presidente. Discussão, vereador professor Rudinei. O vereador Paulinho já detalhou muito bem qual é o objetivo do projeto, mas eu preciso aqui parabenizá-lo pela iniciativa. Quem acompanha o esporte de perto sabe que o Bolsa Atleta tem feito a diferença na vida de vários atletas do nosso município. Mas, de fato, e principalmente na categoria infanto e juvenil, ter o treinador junto, acompanhando, faz a diferença nos resultados ainda mais positivos da nossa cidade. Então, naturalmente, conte meu voto sim, e espero também que os demais vereadores compreendam a necessidade e votem junto com o proponente da lei para que seja aprovada. Obrigado. Em votação. Senhor presidente, 14 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Encerrada a ordem do dia, passo ao secretário para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. Vereador professor Rudinei, vereador Agente Dias, vereador pastor Dinho Souza, vereadora Rafaela Moraes, vereador Renato Ribeiro, professor Renato Ribeiro, vereador Stefano Andrade. Com a palavra, vereador professor Rudinei.
Boa tarde, vereadoras, vereadores. Eu pensei que sendo o primeiro, a nossa galeria estaria mais cheia, assim como o plenário também. Mas estar aqui na tribuna é a oportunidade de prestar conta do nosso mandato e também dialogar com os pares que se fazem presentes aqui nesse momento. Eu quero saudar a mesa, em nome da vereadora Rafaela Moraes, tá bom? A única mulher que compõe a nossa mesa diretora. Quero também saudar a galeria, em nome do ex-vereador Piol, que estava por aí, sempre está presente aqui, acompanhando as nossas sessões. E, naturalmente, um dia após o Dia do Servidor Público, eu preciso iniciar a minha fala saudando e parabenizando todos os servidores públicos da nossa cidade. Em especial, saudo neste momento os servidores da nossa Câmara Municipal, na pessoa do Elvio e da Elaine, que estão aqui presentes em nossa sessão nesse momento. Então, sintam-se todos abraçados. Eu não tenho dúvidas que, se queremos serviço público de qualidade, precisamos de verdade investir em nossos servidores. Porque não existe serviço de qualidade se não valorizarmos de verdade os servidores públicos da nossa cidade. Eu tenho, ao longo do nosso mandato, dedicado tempo para debater e pensar o serviço público da nossa cidade. E no primeiro mandato, eu fui presenteado, vereadora Rafaela, em participar, por força do regimento, da comissão, né, aqui da casa, que trabalha a questão dos servidores, aposentados e pensionistas. Eu acho que, na época, os vereadores acharam que estavam me castigando com aquilo, mas foi um grande presente, porque eu tive a oportunidade, logo após assumir a presidência daquela importante comissão, e fazer tantas coisas legais em prol dos servidores. Conquistamos título por matrícula, debatemos o concurso público da educação, plano de carreira de alguns servidores, né? Melhoria na gratificação de algumas funções e tantas outras coisas bacanas. E eu me sinto, de fato, um privilegiado por poder estar atuando nessa importante comissão, sendo servidor público, né? Estando no mandato eletivo, naturalmente será uma pauta constante do nosso mandato. Então, sintam-se todos os servidores públicos que fazem jus à função que exercem com excelência, e aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um gesto muito singelo, mas feito com muito carinho e muito respeito. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer alguns pratos culinários, me arrisco na cozinha. E há algum tempo eu tenho tentado aprender a fazer pão. Dizem que está ficando bom o pão já, o pão caseiro do Rude. Vou trazer um dia para os colegas vereadores para poderem também experimentar e validar se é bom ou não esse pão. Mas eu levei alguns vereadores já comeram o pão já, né, Paulinho? Dá para passar? Então tá bom. Mas os colegas que experimentaram um dia eu vou trazer aqui na Câmara para degustar junto esse pão. Mas eu levei na Secretaria de Educação e estou levando também algumas escolas, e os servidores de outras áreas cobraram. Então, ontem eu aproveitei para levar na unidade de saúde do bairro Campinho. Mas eu quero dizer que está encerrado aqui os compromissos de levar pão, tá bom? O último firmado é com os colegas vereadores, que, de fato, fez tanto sucesso que eu não estou dando conta. Mas foi um gesto, assim, singelo, feito com carinho, que a gente mostra o quanto é importante, mais do que um discurso, abraçar os nossos servidores na prática. Então, parabéns aos servidores do nosso município. Eu quero também aqui destacar uma ação do nosso mandato. Ex-vereador Sérgio Peixoto está aqui no plenário nesse momento, né? E nós, é um vereador que tem 8 mandatos, né? São mais de 30 anos à disposição da nossa cidade. Lembrando que desses 8, Stefano, 2 mandatos foram de 6 anos. Eu até acho, nesses 2 mandatos, ele nem recebia para ser vereador, né? Já tinha salário já, vereador? Então... então ele está lembrando aqui que foi o primeiro presidente a pagar vereador, né? Essas perguntas não é bom fazer não, tá bom? Eu vou me deter a não perguntar, para não constranger o colega.
Mas o vereador Sérgio Peixoto está aqui, eu estou olhando para ele, e eu toquei o nome dele para lembrar de uma luta que também é dele, em relação à pavimentação da estrada, né, Serra Nova Almeida, e principalmente a estrada que vai para Putiri. E ao longo desse mandato, eu continuo o diálogo, Sérgio Peixoto, cobrando para que seja pavimentada aquela via, para trazer mais dignidades para os moradores daquela região. Recentemente, nós fizemos a reunião com a secretária de Obras, a Isabela. Eu quero aqui assim, destacar que foi uma reunião muito proveitosa. Está sendo construído no governo do Estado uma parceria para garantir a pavimentação daquele trecho de Serra Sé até Putiri, né? E também está pautado concluir a obra até Nova Almeida. E o vereador Sérgio Peixoto fica feliz, vai encurtar a distância, né, até o litoral ali da nossa cidade. E hoje está acontecendo naquela região uma manutenção da via feita pela Secretaria de Serviço, capitaneada pelo secretário Nivaldo. E assim, a gente precisa agradecer porque é um serviço muito importante para a região. As fortes chuvas castigaram aquela região e, de fato, precisava de uma atenção da Secretaria de Serviço em relação a melhorar a circulação de veículos e também a questão do mato no entorno da via, assim como a iluminação. O nosso mandato segue dialogando e acompanhando serviços que são importantes para a nossa comunidade. Eu sempre defendo que o vereador precisa cumprir um papel muito específico, que é legislar, fiscalizar, a gente faz isso também, mas o vereador é a voz da população. E quando chegam algumas solicitações de serviços que precisam ser melhorados na nossa cidade, estarei lá para representar cada cidadão que confia em nosso mandato e que divide as preocupações e melhorias que precisam acontecer em nossa cidade. E, logicamente, através de diálogo, buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. E eu quero aqui destacar e agradecer a Secretaria de Serviço, em nome do secretário Nivaldo, por essa manutenção tão importante para os moradores daquela região. Eu tenho mais 2 pontos aqui. Um deles seria para ser dito na sessão passada, e como eu estava inscrito e não foi possível, perdi o time. Mas deixa aqui anotado que no momento oportuno, sendo necessário, eu falarei, porque nós não podemos permitir que alguns discursos sejam reverberados nessa Câmara e sejam tomados como verdade absoluta. Precisamos contrapor alguns pontos. Então, no momento oportuno, usarei então esse ponto para poder estar colocando o meu ponto de vista e contrapondo o que foi dito aqui dessa tribuna, que eu não concordo a princípio. A audiência pública, nós tínhamos programado para amanhã e convidado também os colegas vereadores e vereadoras para participar conosco, uma importante audiência pública para debater a valorização dos profissionais de educação, mas precisamos reagendar para garantir a presença do Executivo na audiência pública. Isso é importante porque a audiência pública é importante ter os atores que irão promover, de fato, as transformações juntos com o nosso mandato. Então, a nova data é dia 25/11, no mesmo horário, ok? Já está sendo oficializado lá o convite para os vereadores e vereadoras, mas sintam-se já convidados para poder participar dessa audiência pública. E eu aproveito também para agradecer aqui da tribuna aos colegas que na última sessão me conduziram à Comissão de Educação, mesmo que provisoriamente, devido à situação de necessidade de complementar as comissões da Casa. Os vereadores conversaram comigo e eu agradeço a confiança e o apoio de cada vereador ao votar em nosso nome para compor uma comissão que todas as comissões da Casa são muito importantes, mas a pauta do nosso mandato, a espinha dorsal que nós defendemos, a educação, sem dúvida alguma, é o norte do nosso trabalho. E poder fazer parte dessa comissão, sem dúvida alguma, eu quero poder contribuir com o vereador Leandro Ferraço, que é o vice-presidente, assim como o vereador Jorge Guanabara, que é o presidente da comissão. Estou à disposição agora, efetivamente, na comissão, já estava antes de fazer parte, que nós possamos juntos construir de verdade pautas exitosas para a nossa cidade, em específico, nesse momento, para a educação. O senhor então, parte? Opa, claro, vereador. Vereador professor Rodinei, quero parabenizar pelo seu mandato atuante
e sempre defendendo a coerência e também sempre pautando a educação como a sua bandeira principal. E a educação ela é a ferramenta de transformação de uma cidade, de um povo, de uma nação. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo Saulo, Brum, o Pim, pastor Lindomar, pastor Fernando, pastora Michele, meu amigo Fabiano de Maria Nilbe, e dizer, nobre vereador, que eu estive com a secretária Maiara, solicitando melhorias na unidade de ensino do Bloco B, a MF João Calmon, que precisa mesmo, de fato, muitos anos de abandono. A escola ela está precisando urgente de uma reforma. Ela me garantiu que a partir de dezembro, né, que as férias, estarão lá reformando as salas de aula e também o parquinho, fazendo a cobertura e colocando o piso. Fizemos solicitação também para a MF Ismênio Vidigal, o CEMEI Zelinda, e ela nos deu um retorno positivo e nós vamos continuar trabalhando para melhorar, né, as condições físicas, não somente para os alunos, mas também para os profissionais da educação. Muito obrigado. Deus abençoe. É isso, vereador. O diálogo constrói. Eu não tenho dúvidas que precisamos, sim, apontar os problemas, mas precisamos construir juntos possíveis soluções. E um dos motivos para a gente poder estar alterando a data da audiência pública é justamente para garantir a participação da secretária Maiara, porque educação pública de qualidade se faz a muitas mãos. Eu agradeço o elogio do vereador Paulinho ao nosso mandato, acolho com muita alegria, mas eu destaco que, por mais que a educação seja a pauta do nosso mandato, ela precisa ser pauta dos nossos mandatos, no coletivo. Porque eu acredito que a educação, não só em nossa cidade, mas em nosso estado, em nosso país, tem sido discurso de muitos políticos. Mas mais do que discurso, precisa ser prática. Eu tenho certeza que aqui na Câmara da Serra, nós temos vereadores e vereadoras que de verdade pautam a educação quando ela merece ser pautada e sempre que eu preciso tem apoiado as nossas ações, assim como também as nossas proposições aqui nessa Casa de Leis. Encerro a minha fala desejando a restante sessão abençoado para todos e reforçando o convite da nova data da audiência pública para debatermos a valorização dos profissionais de educação, que será dia 25/11, às 18 horas. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Abraço. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos meus nobres colegas que ainda aqui estão nessa noite. Boa noite à galeria, aos internautas que nos assistem. Que Deus abençoe a vida de todos. Presidente, novamente subo aqui essa tribuna para cobrar a principal bandeira que eu defendo, que é a segurança pública. Mas no caso da Serra, é a insegurança pública que vem acontecendo no nosso município. Eu gostaria de iniciar minha fala com um vídeo que passa a situação atual do estado do Rio de Janeiro e depois o que enfrentamos nessas últimas semanas aqui na Serra. Por gentileza, passa o vídeo. Um delegado de polícia, tá? Ia trabalhando, foi baleado e um outro colega do raspão. Realmente foi muito difícil para os policiais militares aqui do estado do Rio de Janeiro. O policial está visivelmente chorando, emocionado.
Tiraram até cadeirante do ônibus, provavelmente o motorista lá do outro lado. Tá sinistro aqui. Eu não vi ninguém tocar fogo em ônibus na nossa cidade esse ano. Uma hora, alguém da população não vai conseguir sair desses ônibus, vai morrer carbonizado aqui dentro. Anotem o que eu estou falando. Libere o nobre colega para ele deixar de ser guarda e ser somente vereador. A galera indo pra balneária aí, todo mundo andando. Não é pouca gente, não. Porque hoje a Polícia Militar tem câmera instalada num monte de lugar na Serra. Guarda Municipal também tem. Tráfico aí, ó. Falar que tá pior do que antes, não tá. Todo, mano. Vai ter condição de eu ir trabalhar amanhã não, cara. Olha o tanto de bala de fuzil aí, ó. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Bom, presidente, vimos a situação que estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro essa semana. Estamos vivendo um caos na nossa cidade da Serra há algum tempo. E eu venho cobrando aqui nessa tribuna, dizendo, apontando os erros que eu acredito da gestão. Lógico que eu acredito que o novo vereador Renato, agora ele viu, sim, ônibus sendo incendiado na Serra. Eu acredito que após esse caos na cidade, o novo vereador Rafael Estrela do Mar, ele não deseja que um agente a menos esteja na rua trabalhando. E eu acredito também que o novo vereador Jefinho do Balneário, que não está aqui, ele não acredita mais que está pior do que antes. Eu acredito, né, que pelo menos fizeram alguma reflexão após esses cenários. Então vamos lá cobrar agora o nosso excelentíssimo prefeito, porque ele é o chefe do executivo. Por gentileza, coloca a imagem 1 ali, que eu preciso fazer uma leitura junto com meus nobres pares aqui. Vamos lá. Medidas urgentes de contenção e redução de gastos de combustíveis. Prezados secretários, em atenção às determinações contidas no ofício circular CG Plano número 12, tinha que ser o número 12, né, de 2025, que estabelece medidas urgentes de contenção e redução de gastos de combustíveis, informamos sobre os procedimentos adotados por essa Controladoria Geral para adequação orçamentária. Para o cumprimento de diretrizes de redução, procedemos com o cálculo de média de gastos financeiros nos últimos 9 meses, referente ao período de janeiro a setembro. Sobre o valor médio apurado, aplicamos uma redução de 15%, resultando numa nova cota de abastecimento para os veículos dessa secretaria. Tem mais algumas palavras ali embaixo, mas o que esse ofício ele fala? Ele fala que é para reduzir, né, conter 15% de gastos de combustíveis, né, de todas as secretarias, não só da minha, mas a minha foi afetada. Passa a imagem 2, por gentileza. Bom, isso aí são os tickets de abastecimento das viaturas. Vamos se atentar apenas no que está marcado ali, porque o resto é apenas informações, né? No dia 15/10 de 2025, nós tínhamos, na viatura que está ali a placa, R$ 1.464,46 de combustível. No dia 17, ou seja, 2 dias depois, nós tínhamos R$ 3,55. Se eu sei bem fazer matemática, eu acho que não é uma redução de 15%. Passa a próxima imagem, por gentileza. Isso é uma viatura, tá? Mas todas as viaturas da Guarda Municipal estão praticamente na reserva. Não estamos conseguindo rodar na cidade para patrulhar. E a prefeitura, a secretária Gracimere, essa incompetente, está maquiando isso. E aí, eu trouxe para ilustrar aqui ao prefeito e fazer uma pergunta para ele. Prefeito, cadê os combustíveis da Guarda Civil Municipal da Serra e dos agentes de trânsito? É assim que nós vamos combater a violência em nosso município, prefeito Everson? Porque eu espero nada mais da sua secretária Gracimere, no mínimo, que não falte combustível para as viaturas. E aí, antes, senhores, que alguém fale ou me denuncie no Conselho de Ética que eu trouxe um líquido inflamável aqui dentro do plenário, isso aqui é apenas água com vitamina C que eu comprei na farmácia, ok? Então, se quem tiver gripado e quiser tomar uma vitamina C, eu preciso explicar, porque senão vão lá, presidente, denunciar, mas eu até bebo aqui se quiser. Então, eu vou deixar aqui para eu não ser atacado. Como chegamos ao ponto
dessa incompetência dessa gestão do prefeito Everson Meirelles, junto com essa secretária, que os dois se merecem, de faltar combustível para as viaturas. Como iremos proteger o cidadão se as viaturas não conseguem rodar, se não conseguimos patrulhar? A Guarda Municipal da Serra e os agentes de trânsito ainda só estão funcionando as viaturas porque os servidores que estão lá dentro, que são guardas municipais e trabalham na frota, estão tendo que se desdobrar para juntar R$10 de um cartão, 20 de outro, 20 de outro. Mas tem várias e várias viaturas paradas, como eu trouxe aqui para os senhores. E aí, como que, segundo esse documento que eu li para os senhores, para depois não falarem que é fake news, dizendo que tem que haver uma contenção de gasto, porque não sei se não estão sabendo gerir o dinheiro público nessa cidade, vem um documento dizendo que reduza 15%. E aí, magicamente, de um dia para o outro, como os senhores viram ali, de R$ 1.400 foi a R$3 os cartões. As viaturas na reserva. E eu gostaria de ver a base do prefeito subindo aqui e tentando justificar. Já liguem aí para a secretária, para a CGPlan, para o DTO, peguem qualquer justificativa. Porque, prefeito, defender aqui no plenário, na minha opinião, é fácil. Tem 100 pessoas no máximo assistindo esse vídeo. Agora, eu quero ver colocar a defesa na rede social. Eu estou com as viaturas da guarda paradas por falta de combustível. E aí, Dinho, sabe qual que foi a solução? Que veio a ordem essa semana lá? Que nós, agentes da guarda, inclusive as mulheres, que têm suas particularidades, sabemos disso, eu tenho mulher em casa, tem as suas higienes pessoal, estavam proibidas de voltar para a base da guarda durante o serviço para almoçar, fazer suas higienes, para economizar combustível. Olha só que solução maravilhosa. Colocando na conta dos agentes da Guarda Municipal. Lógico que a gente não aceitou isso, conseguimos argumentar lá que não traria essa economia todas que eles esperam, porque é um deslocamento de Nova Almeida ao pró-cidadão que fica em Jacaraípe, para que o agente faça ali suas necessidades, não gastaria tanto, e sim, na minha opinião, essas economias que deveriam fazer com esses shows que fazem na cidade, e eu breve eu estarei trazendo contratos aqui das festas que estão acontecendo na cidade, que em um final de semana, R$1 milhão ficou o palco e os eventos. E, Dinho, eu convido Vossa Excelência a começarmos a ir nesses shows, porque eu quero contar se realmente aquelas caixas de som que colocaram lá, se tem 10 no contrato, se tem 10. Eu quero saber, contar direitinho lá, se tudo que está no contrato realmente tem, saber se alguém está ganhando alguma coisa por trás. Concede uma parte, nobre vereador Agente Dias? Não. Então, eu trago aqui, senhores, de verdade, uma indignação, porque quando se corta combustível de viaturas da Guarda Municipal, impedindo o patrulhamento e o acesso aos mais necessitados, a segurança, não dá para defender essa gestão. De verdade, não dá. Então, vou finalizar minha fala aqui, presidente. Novamente, deixo o resultado dessa casa. Isso aqui não é gasolina, não é combustível inflamável. Vou beber aqui, assim, ó. Pior que até lacrou aqui o negócio. Lacrou mesmo. Vou beber, vou beber. Para finalizar, presidente, trago aqui minha indignação novamente. Lamento muito pelas mortes que aconteceram no nosso município, mas a Serra está caminhando para um cenário semelhante ao Rio de Janeiro. E reforço, eu não acredito que o novo vereador Renato agora não repita que não viu o ônibus queimado. Eu não acredito mais que o nobre vereador Rafael Estrela do Mar não gostaria de ver um agente a menos nas ruas da nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dinho.
Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde aos vereadores que aqui estão. Eu trouxe aqui, Dias, até hilário, né, ver que está faltando gasolina para as viaturas. Faltando não, economizando, né, gasolina. Essa semana fui dar uma olhada no portal de transparência. Existe ali em Jacaraípe, para quem conhece Jacaraípe, existe ali um local chamado Arena Jacaraípe. Eu descobri essa semana, não tinha muita curiosidade, que o custo para administrar a Arena Jacaraípe é de R$1.100.000 anuais. R$1.100.000 anuais. Lembrando também que para fazer a mídia da Prefeitura da Serra, né, para fazer todo o prefeito TikTok, R$15 milhões é o contrato de 1 ano e meio. Repito, R$15 milhões é o contrato para fazer a mídia do prefeito TikTok, mas está faltando gasolina para as viaturas. Bom, eu preciso falar do cenário que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o governo do Rio de Janeiro, quero parabenizar o Cláudio Castro pela excelente iniciativa que teve em tratar vagabundo como vagabundo tem que ser tratado. O Brasil e o mundo viram a frase do presidente Lula, que alguns ainda dizem que foi frase tirada de contexto, Lula dizendo que os traficantes são vítimas dos usuários. O mesmo desgoverno ex-presidiário, envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil e do mundo, que é a Lava Jato, é o Mensalão, que disse que roubar um celular era só para tomar uma cervejinha. Então, quando esse canalha ganhou a eleição, nós não vimos policiais comemorando, nós não vimos igreja comemorando, só falsos pastores, falsos cristãos, isso sim comemoraram. Mas o que nós vimos foram presidiários comemorando a eleição de um ex-presidiário. As cadeias do Brasil vibraram. Os chefes dos crimes organizados ficaram felizes. Por quê? Porque teriam um representante na maior cadeira de representatividade política do Brasil. E nós sabemos que o governo do PT e todos os seus aliados não gostam de policiais, não gostam de segurança pública. O PT e todos os seus aliados são amantes de bandidos, são cúmplices de bandidos. E é bom lembrar que o ex-presidiário estava usando, em um tempo muito recente, um bonezinho chamado CPX. E ainda alguns queriam ali dizer que CPX significava complexo de não sei o quê. CPX significa cumpicha. Cumpicha do tráfico. Cumpicha do crime organizado. E o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana foi uma prova de que se o Estado quiser, o Estado acaba com o crime organizado. Foi uma prova que não existe crime mais preparado e mais organizado. Ou não existe crime mais preparado ou crime organizado que possa bater de frente com a polícia. O que Castro mostrou foi que se o Estado quiser, o Estado resolve. O que Castro mostrou é que bandido, vagabundo não se combate com flores, não se combate com livros, não se combate com uma boa oratória, até porque Castro é gago. O crime organizado se combate com mão de ferro. Bandido não entende palavras bonitas. Bandido não sabe o que é conversa. Bandido não sabe o que é respeito. Bandido só respeita chumbo. E foi exatamente o que o Castro fez. Que fique de exemplo para todo o Brasil. Que fique de exemplo, inclusive, para a secretária de Segurança da Serra. Que até essa semana foi fazer um vídeo, sequer sabia o nome de como se nomeava o trânsito ali. Diz ela que era menopausa. Não é menopausa, não. É falta de capacidade de conhecimento do que a senhora faz. E o governador do Rio de Janeiro disse que pediu ajuda. Inclusive, o chefe da Polícia Federal confessou que sim. O governador pediu ajuda. E o que o ex-presidiário fez? Negou ajuda. É claro que ele vai negar ajuda. Se ele mesmo não permitiu que os Estados Unidos classificasse o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista,
Porque se assim fosse, seriam tratados como terroristas. E de fato são terroristas. Tinha drone jogando bomba na polícia militar, na polícia civil e nas forças de segurança. Como assim não é um grupo terrorista? A morte dos 4 policiais, guerreiros que morreram em combate, o sangue desses caras também está na mão do governo Lula. Porque o governador do estado pediu blindados da Marinha. E escuta que blindado não serve para matar bandido. Ninguém bata bandido passando com blindado por cima do bandido. O blindado serve para proteger os policiais. O blindado serve para dar segurança aos policiais. E o que Lula fez? Negou. Porque além de proteger bandido, colocou os policiais em vulnerabilidade. Os policiais ficaram expostos. Lamentavelmente, nós vimos no Brasil, estamos vendo no Brasil, o crime organizado tomando conta do Brasil. E quero parabenizar mais uma vez, e toda a minha continência, aos soldados que estão envolvidos nessa batalha. Mataram 120 bandidos, foi pouco! Pastor, como é que o senhor fala isso? Se você quiser ouvir meu sermão para se converter, você vai na igreja que eu prego. Eu sou político, aqui eu estou para defender as forças de segurança pública. Foi pouco. Tem muito mais vagabundo que merece a morte. Nenhum deles são inocentes. Todos eles sabem o que estavam fazendo. Todos eles certamente tiveram a oportunidade de se converter. Tiveram a oportunidade de se arrepender. E aí, quando esses canalhas vagabundos matam a população, igual mataram aqui em Balneário de Carapebus, uma criança, ninguém fala nada. Artista não fala nada. Ninguém se manifesta. A ONU não se manifesta. Mas quando esses vagabundos são alvejados, mortos em combates, que são combatentes terroristas, estavam com roupas camufladas, são terroristas combatentes. Aí, os direitos dos humanos, que só servem para proteger bandidos, se manifestam. Dizendo que olha que terror que a polícia fez. Os artistas se manifestam. A favela pede paz. A favela pede paz quando o vagabundo morre. Porque quando o cidadão de bem morre, a favela não pede paz. É uma prova de que eles protegem bandidos. É uma prova de que os nossos policiais, os nossos heróis anônimos, precisam do nosso apoio. Deixo mais uma vez as minhas sinceras condolências às famílias desses heróis. E lamento a omissão do governo federal em não auxiliar o governo do Rio de Janeiro. Recentemente, dias atrás, encontraram em uma favela do Rio de Janeiro uma cova de 30 metros de fundura. 30 metros de fundura. Alguém viu alguém se manifestando? Alguém viu algum artista se manifestando? Dezenas de corpos foram encontrados lá. Direitos dos humanos não se manifestou. Artistas não se manifestou. Mas quando a polícia vai lá e senta o pau nesses vagabundos, aí todo mundo se manifesta. O nosso Brasil, ele é um país, é óbvio que não generalizo, de pessoas que amam bandidos, que acham que bandidos são heróis. Inclusive o filho do Marcinho VP, né, o tal do Oruan, se manifestou. Um outro ex-presidiário, que estava preso por ligação com o crime organizado, se manifestou. Os ratos estão saindo dos bueiros, porque o mestre Splinter foi para o saco. Não tenho pena, não tenho dó. Tenho dó da família dos policiais que morreram. Tenho dó das pessoas que moram na favela, que são vítimas desses vagabundos. Mulheres que estão estupradas. Pessoas que têm suas casas tomadas pelo crime organizado. Esse sim, eu tenho dó. Mas dó de vagabundo com fuzil nas costas e roupa camuflada, não tenho dó. Aqui nós temos nessa casa o agente Dias e o cabo Rodrigues, que representam a segurança pública.
nobres colegas, heróis que amanhã, Deus os livre, podem estar em um combate como esse, ou semelhante a esse, que correm risco, talvez, o Rodrigues não, porque já não está na sua função, mas o dia sim. Todos os dias correm risco nas ruas, com um monte de vagabundo que tem na nossa cidade. E aqui fica uma lição não só para os outros estados, uma lição também para o nosso município. Vagabundo se combate com violência. Educação evita que as crianças se tornem vagabundo. Agora, o próprio bandido se combate com violência. É na força do braço, na força do fuzil. Parabéns aos policiais que se envolveram nessa missão. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vossas famílias. Que o Senhor possa afiar as vossas espadas, ou melhor, afiar as vossas pontarias. Que vocês possam voltar para casas vivos e que esses vagabundos encontrem o inferno, porque eles fazem inferno da vida das pessoas. Os santinhos que morreram na favela, certamente já fizeram muita mãe chorar, muitas famílias chorarem. Parabéns mais uma vez, governador Cláudio Castro, pelo excelente trabalho e mostrar que quando o Estado quer, o Estado resolve. Eu quero aproveitar o gancho e pegar uma fala do secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, que fez uma fala dizendo: se os bandidos do Rio de Janeiro vierem para o Espírito Santo, nós os prenderemos aqui. Mas qual bandido que não quer ser preso no Espírito Santo? Qual bandido que não quer cumprir cadeia no Espírito Santo? Afinal de contas, o governador Renato Casagrande fez um projeto piloto, aliás, aceitou um projeto piloto chamado Pena Justa. Tem jiu-jitsu para bandido, cinema para bandido, aula de balé para bandido, teatro para bandido. Então, secretário, eu espero que se esses bandidos vierem para o Espírito Santo, que eles não encontrem qualquer policial, que eles encontrem uma viatura em patrulhamento com o Coronel Caos, para que eles não tenham a oportunidade de comerem de graça nas nossas custas e serem tratados no presídio como seres humanos. Não são. Não estão prontos para viver em comunidade. Espero que Caos, Coronel Caos, se vierem para cá, encontrem esses vagabundos e deem a eles o que eles merecem, que é um saco preto. Nós vemos e sabemos que policiais no Espírito Santo também não têm valor. Recentemente nós vimos que o delegado responsável pela prisão do maior traficante do estado do Espírito Santo, que é o Marujo, foi rebaixado de cargo. O delegado responsável por prender o maior traficante, sabe qual é o bônus que ele recebe? Rebaixamento de cargo. Isso é uma prova real de que o Estado não valoriza os bons policiais. Essa é uma prova real que os bons policiais, quando tem um governo de esquerda, eles são exonerados e rebaixados quando combatem o crime organizado. O nome do delegado Romualdo. Fica aqui também o meu abraço a esse delegado que não conheço. Esse é o problema de colocarmos governos de esquerda, prefeitos de esquerda, presidente de esquerda. A população sofre enquanto bandido tem vida boa. Policiais sofrem enquanto bandido tem vida boa. O policial não deve ser menosprezado, humilhado. Precisamos sempre defender a honra desses heróis. Nos posicionarmos sempre a favor desses heróis. E aqui na Câmara Municipal da Serra, estou aqui com alguns outros colegas para sempre defender a segurança pública e os heróis da segurança pública. Repito, para encerrar a minha fala, espero que se esses bandidos vierem para o estado do Espírito Santo, que não sejam presos, para não terem aulas de balé, aula de jiu-jitsu, ver televisão, fazer teatro. Espero que eles encontrem um patrulhamento comandado pelo Coronel Caos. Ou talvez, se vierem para cá, com o subtenente Maurício, da 14ª CIA. Força e honra, que Deus abençoe, e estamos juntos nessa jornada.
Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Presidente, em razão do horário, eu vou declinar a fala. Com o declínio da vereadora Rafaela Moraes, encerrado os oradores inscritos, encerrada a presente sessão, e a próxima será regimental.